Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois de ter partido em direção a Jerusalém, Paulo é levado diante do Sinédrio. Já ouvimos tantas vezes falar desse Sinédrio. É Jesus que foi levado diante do Sinédrio. Pedro, João, Estevão, que são levados diante do Sinédrio. Agora é a vez de Paulo. Paulo é levado ali diante do Sinédrio, e o Sinédrio é composto de saduceus e fariseus. Os saduceus, eles não acreditam em nada de dimensão espiritual, em anjos, não acreditam em ressurreição, e os fariseus também. Então Paulo vai começar a falar e vai dizer: irmãos, eu estou sendo condenado porque acredito na ressurreição. Então isso provoca a divisão entre eles, porque nesse momento os saduceus, que perseguiam mais Paulo, eles vão ficar ainda mais enraivecidos, e os fariseus começam então a defendê-lo. Precisamente vai dizer: irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da nossa esperança da ressurreição dos mortos. Então a assembleia fica dividida e determinam que Paulo fosse retirado daquele meio para que ele não fosse massacrado. E mesmo os fariseus vão começar a dizer que não encontram nenhum mal neste homem. Parece Pilatos, defendendo Jesus por 3 vezes, que não encontra erro nele. Levaram-no de novo então para fora, para a prisão. E ali na prisão, na noite, como vai acontecer com muitos dos apóstolos, na noite o Senhor vai dizer: tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas também minha testemunha em Roma. Então o evangelho vai chegar a Roma, e é ali que a história deste homem vai se concluir. Então é um momento muito importante, porque se não acontecesse, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, alguns passos na nossa fé, nós seríamos uma igreja intimista ainda ali no meio de Jerusalém ou nas bordas, na periferia. Seríamos uma seita a mais do judaísmo. Agora, depois da primeira separação que faz ir para os povos pagãos, nós estamos no momento que o evangelho vai chegar à capital do império. E a história que vai conduzir é que essa fé vai crescer tanto ali que o próprio império vai cair, vai sucumbir diante da presença do Cristo e vai se converter. A maior criação humana, o Império Romano, ela não resiste à força da nossa igreja, à força da nossa fé. Quando olha para a história da igreja, como toda instituição longeva, eu sou muito consciente que nós temos momentos que nós devemos nos envergonhar, se nós pensarmos assim as cruzadas da Inquisição, mas a vergonha que nós temos disso decorre também muito mais pelo desconhecimento que temos, porque as cruzadas não nasceram assim pelo desejo de massacrar outros povos, mas para defender o lugar dos cristãos. Se nós hoje podemos ir e vamos com tanta alegria das peregrinações da Terra Santa, mas se não tivesse tido cristãos que partissem do Ocidente para defender os lugares santificados pelo Senhor, nós não teríamos esses lugares. E depois a Inquisição. É interessante também pensar um aspecto da Inquisição, que é aquele assim que... Por que será que as pessoas, quando condenadas, ou melhor, quando começavam o processo de julgamento, era muito comum que elas escolhessem de serem julgadas pela Inquisição Católica e não pela lei estatal ou pela Inquisição Protestante. Isso seria interessante também para nós pensarmos, para colocar algumas questões que, por um lado, nós, quando olhamos o passado, devemos ser prudentes, porque nós julgamos o passado com as categorias de hoje. Então, nós já sabemos que deu errado, então por isso se torna fácil. Mas também que tem uma maturidade em alguns aspectos das nossas concepções de fé e de sociedade civil que no passado não tinha. Então, nós temos essas páginas que são feias, mas também temos uma história milenar de glória que é fundada na fé,
de pessoas que se doaram por causa do Evangelho, e que isso é belo também, que nós nos recordemos. Bem, caríssimos, Jesus do Evangelho de hoje continua o seu discurso sacerdotal e propriamente é a parte final desse discurso. Jesus, sempre a introdução, ergueu os olhos para o céu. Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Jesus está rezando por nós, irmãos caríssimos, por nós que cremos nele a partir da palavra dos apóstolos. Até ontem a oração era pelos primeiros que aderiram à fé. Agora a oração é por todos nós, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus pediu pela unidade do primeiro grupo e agora vai pedir pela nossa unidade, para que todos nós sejamos unidos e que estejamos nele, como o Filho está no Pai e o Pai está no Filho, para que o mundo creia. Ou seja, o magistério da igreja já tem afirmado muitas vezes isso, que o modo como as pessoas vão crer no Cristo é a partir do nosso testemunho de unidade e de amor. Não bastam palavras, não basta muitas obras de caridade. Se nós não nos amarmos, a nossa mensagem nunca vai ser uma mensagem acreditável. Então, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Então Jesus partilha conosco a glória que ele recebe do Pai, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem a uma unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como amaste a mim. Então, tudo na segunda vez que Jesus invoca por nós uma unidade com uma consequência, para que o mundo creia, para que o mundo possa, através do testemunho da nossa unidade, mudar e se converter. Pai, aqueles que me destes quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus pede por nós para que sejamos um, mas depois vai dizer, eu os quero comigo. Ele está partindo para o Pai e pede que aqueles que me deste, eu quero que esteja comigo, onde eu esteja, que ele esteja. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Nós também reconhecemos que Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus já falava isso dos apóstolos, no início dessa oração, elogiava a adesão do grupo apostólico, e eu lhes dizia assim, veja a grandeza do coração de Jesus, sabendo que vai ser traído por eles. Então, Jesus fala isso de nós, vai dizer assim que, e esses também conheceram que tu me enviastes, ou seja, que nós acreditamos no Filho de Deus. Jesus sabe também de que barro nós somos feitos, mas sabe que nesse vaso de barro nós carregamos um tesouro precioso. Então ele vai dizer assim, que nós o conhecemos, é a experiência da fé, crer no ressuscitado, crer que ele foi enviado. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. O Senhor quer estabelecer uma relação conosco. A glória do Pai ele comunica a nós, mas o nome ele vai dizer que ele revelou, porque o nome de Deus, essa é a essência de Deus e essa pertence à unidade do Filho e do Pai, mas que nós conhecemos quem é o Pai através do Filho, porque Deus ninguém jamais o viu, mas propriamente o Filho de Deus nos revelou. Irmãos caríssimos, continuemos a nossa oração
nessa semana pela unidade de todos nós que professamos a fé no Cristo. Temos as nossas diferenças, mas sobretudo temos uma coisa fundamental que é igual. Nós nos reunimos e acreditamos no Senhor, que tem uma profunda unidade com o seu Pai e que implora para que todos nós sejamos unidos como eles o são. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.